Oi, gente. Estamos aqui começando mais um Que Diabo é Isso, Freud. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o texto A Perda da Realidade na Neurose e na Psicose. É um texto de 1924, onde o Freud ele vai colocar em xeque essa noção de que só o louco, né, ele perde a realidade, ele sai da realidade, né? E aí ele vai explicar um pouquinho sobre isso nesse texto que a gente vai conversar aqui. Oi, gente, boa noite. Sobre esse texto, e aí uma coisa que é interessante é que esse texto ele conversa assim, em absoluto com o texto que a gente discutiu no episódio anterior, né, que a gente falava sobre o princípio de realidade e o princípio de prazer. Então, assim, vai ter muita coisa aí que a gente vai falar que tem muita relação com isso. Mas uma das coisas que é importante a gente começar falando é que, como a Lilian falou, né, tanto na neurose como na psicose, né, para você entender neurose, é o que a gente entende como o sujeito normal, né? Mas a gente também precisa discutir mais na frente também, a gente vai falar sobre isso, sobre o que é a loucura e qual é a percepção da psicanálise sobre o que é normal, mas a neurose seria o que a gente conhece como normal, o sujeito normal. E a psicose seria o louco, né? Como essa figura que a gente conhece como o louco. Então, assim, o que é que o Freud está querendo dizer aí nesse texto? Inicialmente ele está querendo dizer que na loucura e na normalidade nós temos uma perda de realidade, né? Como a gente também já falou um pouquinho no episódio anterior. Então, no caso de uma neurose, a gente estaria mais próximo da realidade do que em uma psicose. Muito mais forte e intensa do inconsciente. Inclusive, é muito comum você ouvir de quem lê psicanálise, de quem estuda psicanálise, falar de que a psicose é o inconsciente a céu aberto. É como se o sujeito estivesse ali com seu é como se não houvesse recalque, né? O inconsciente está ali para todo mundo ver, para todo mundo ouvir no geral. E enquanto que na neurose Não a há gente recalque, né, na verdade. Exato. Enquanto que numa neurose, que é o que a gente tem como seria o normal, a gente tem sim uma relação com a fantasia, né? Mas é uma relação um pouco mais próxima com a realidade do que seria uma psicose, certo? Outra coisa importante é que o fracasso do recalque é o que constitui uma neurose, né? Quando é que a gente pode falar de um sujeito neurótico? É quando existe o recalque e quando de alguma maneira esse recalque falha. A gente já falou isso também em outros episódios, né? No episódio da pulsão, de que ali dentro do inconsciente existem pulsões e desejos que estão tentando vir à tona e tal hora esse recalque, né, que é o que mantém esses conteúdos no inconsciente, ele falha e esse conteúdo vem à tona. E aí esse conteúdo pode vir à tona através de um sintoma, através do sonho, através dos xistos, através de várias coisas que a gente também já discutiu. E aí é que a gente entende que o sujeito é neurótico, né? Então, assim, de todo modo, eu acho que uma das contribuições mais interessantes por Freud é de promover uma aproximação entre o normal e a loucura, né? Porque, assim, o louco, ele estava muito... Inclusive, hoje a gente teve um movimento de luta antimanicomial muito forte no Brasil, e aí os manicômios foram fechados, inclusive. Hoje em dia a gente tem os CAPs, né, que são centros de atenção psicossocial, que fazem esse tratamento de pessoas com transtorno mental grave ou persistente. Mas antigamente, né, aqui em Fortaleza, por exemplo, existia um hospital muito famoso, que chama Mira Lopes, que ficava aqui no centro de Fortaleza, que era um hospital onde as pessoas em surto, onde as pessoas psicóticas estavam lá internadas, estavam em isolamento. E aí eu acho que o Freud ele faz uma coisa muito interessante quando ele fala, opa, peraí, não é só a gente, né, não é só o doido que delira, não é só o doido que tem uma relação com a fantasia, não, né, ou com o delírio. Nós normais também temos, então de repente nós não somos tão diferentes assim do sujeito louco ou do sujeito psicótico. Então eu acho que isso que o Freud faz é extremamente interessante, extremamente importante. E aí, se a gente pensar que o Freud fez isso lá em 1890 e alguma coisa, 1900, o texto é de que ano, Lili, que tu falou? 1924. Na história da psiquiátrica do Brasil. E aí, a gente pensar que alguém lá em 1924 estava dizendo assim, vamos com calma que a gente não é tão diferente do louco assim, né? E aí o louco, ele passa a ocupar um lugar, talvez, um pouco mais interessante dentro da teoria psicanalítica, nesse sentido, né? De entender que ele não é assim tão outro, que precisa estar longe, isolado, amordaçado, né? Como acontecia muito. Então, eu acho que essa subversão que o Freud faz é muito, muito interessante. É interessante essa questão da loucura, porque na antiguidade, né, o sujeito que era tido como louco, ele tinha
uma nuvem meio divina, as pessoas procuravam ele para, sei lá, ter visões ou dizer algo, né, algum pressentimento em relação ao que as pessoas procuravam. Então tinha essa concepção meio divina, né, dessa pessoa que tinha contato. Quando começa a ter essa questão de internar, de querer isolar as pessoas que eram tidas como loucas, né, que não funcionavam muito bem assim na nossa realidade, isso foi num processo também, já na modernidade, né, de instauração de uma razão de colocar o ser humano como esse sujeito racional, né, e aí no caso da loucura, estaria fora, né, dessa razão, seria irracional, né, e aí justamente por isso que começa-se toda uma questão aí de preconceito mesmo, assim, né, e de desconhecimento em relação à loucura, né. E aí é interessante também que nesse texto o Freud, inclusive, trata que a questão da normalidade ela é muito relativa, assim, né? Inclusive, o ideal seria que nós estivéssemos tanto em parte, né, situados na realidade, né, como neuróticos, mas que também tivéssemos essa tentativa de rejeitar um pouco a realidade como na psicose, né? Porque a gente entende, né, nós entendemos que a realidade, o mundo externo, né, assim, ele é penoso para todos nós, né, neuróticos, perversos, psicóticos, para todos nós é difícil, para todos nós requer uma, uma abdicação aí, né, de algo que é muito caro para cada um. Então, assim, todos nós reagimos de alguma forma e tentamos nos adaptar de alguma forma a essa realidade, né? No caso de uma psicose, no primeiro momento, né, o eu, ele rejeita essa realidade com a qual ele não consegue se adequar, essa instância que está aí nessa guerra entre o isso e o super-eu, né, entre o inconsciente e a representação da sociedade, né, do cultural que a gente internaliza. E eu perdi aqui a linha de raciocínio, o que eu estava falando? Mas é justamente isso, né? Existe esse embate do eu com a realidade, tanto na neurose como na psicose. O que acontece em uma psicose ou na loucura é que esse sujeito ele constrói uma nova realidade. E pensando sobre isso, sabe, eu penso que o psicótico, na realidade, o que ele tem é muita coragem, né? Às vezes eu fico pensando sobre isso. O psicótico ele tem muita coragem de negar a realidade em que a gente vive e criar uma nova realidade para si que seja mais agradável, enquanto a gente neurótico fica aqui sofrendo com a realidade que a gente tem, né? Se angustiando, se deprimindo. E aí eu sempre penso muito nessa lógica, sabe? Da coragem, digamos assim, do psicótico. Eu estava até conversando aqui com a Lilian antes de começar, e aí tô lendo um texto também, um outro livro, e aí eu li uma frase, até para ler aqui para a Lilian, que eu achei muito interessante, que ele fala assim: a loucura, que como afirma Lacan, é muitas vezes, paradoxalmente, o único caminho possível para o sujeito obter a sua liberdade. Então é muito interessante a gente pensar assim que o sujeito ele surta, né, digamos assim, ele enlouquece, mas muito mais numa tentativa de garantir a sua liberdade, né, garantir a sua não sei bem, mas assim, ele usa o termo liberdade, mas a gente poderia até usar outros significantes, né, outras palavras para falar sobre isso, mas eu penso nessa lógica muito assim, de alguém que, de repente, a gente sabe também que não é bem uma escolha, né, ninguém escolhe surtar, ninguém escolhe ser psicótico, ninguém escolhe ser neurótico, isso é uma questão que é dada, assim, mas nesse sentido eu penso nessa lógica, sabe, assim, de... É uma questão estrutural, né? Cada pessoa, assim, e aí entram muitas coisas, né? A Constituição, como que esse sujeito foi se constituindo, né? O que ele encontrou no meio desse desenvolvimento, como que ele reagiu, né? Às sensações, algumas percepções, como que isso foi internalizado, né? E aí, na neurose, o que a gente vê comumente, né, é que, embora a gente esteja ali tentando se adaptar e dar conta dessa realidade, né, dar conta do que essa realidade pede para a gente, ao mesmo tempo a gente busca inúmeras saídas para dar conta
né? Assim, a gente bebe, a gente fuma, a gente, sei lá, vai para uma festa, extravasa, enfim, a gente se utiliza de inúmeras coisas e inclusive ele traz exemplos nesse texto sobre isso, para tentar fugir um pouco, né? Dessa realidade. Então, assim, é muito mais uma questão de, acho que de proximidade mesmo, né? E de gravidade também, assim, é óbvio que no caso de psicose mais grave, né, a gente não pode colocar assim uma neurose tão próxima, né, nesse sentido, assim. Mas existem também neuroses que são muito graves e que essa perda da realidade ela é realmente assim muito intensa, né? Mas nós cotidianamente no nosso dia a dia, né, assim, tem um exemplo que é a questão dos sonhos. Coloca-se os sonhos como uma forma de devaneio, né, do neurótico, né, da neurose. Mas eu fico pensando que, assim, uma coisa que é muito comum de se falar em relação à psicose é que o sujeito ele tem certeza daquela realidade, é aquela realidade que existe ali para ele, que está ali para ele, embora a realidade que foi rechaçada, né, que foi excluída, assim, né, que foi negada, ela continue vindo, né, e aí talvez por isso que o sujeito se encontre em alguns momentos em estado de crise, né, justamente porque isso que foi fora coído, que é o termo mais correto para se utilizar, né, em relação à psicose, ele também, assim como a pulsão que é recalcada na neurose, a realidade que é fora coída na psicose, ela não deixa de existir, né, e ela não deixa de vir e se colocar para o sujeito. Então, os sonhos, nesse caso, né, o sujeito neurótico, ele sonha, mas ele duvida daquele sonho, do delírio, né, da psicose, que o sujeito ele tem certeza daquilo, né? Sim, e tu falou uma coisa interessante que eu penso assim, um dos grandes questões da neurose é a fuga, né? O próprio Freud fala aqui no texto, né? Quanto na neurose a fuga é utilizada, na psicose o que o sujeito faz é reconstruir a realidade, dizer assim, opa, essa realidade aqui não serve para mim, não funciona para mim, e eu vou construir uma nova realidade, enquanto que o neurótico ele foge, né? Ele foge da realidade. Então, assim, né? E aí também conversa com aquela história que a gente estava conversando no episódio passado, né? Da pessoa que não enxerga aquilo que está na frente dela. Porque às vezes é muito. Eu estava escutando um podcast também essa semana que o cara falava, tipo assim, fulana de tal, a gente contou tal história para ela e ela, né, como eu brinco aqui, se fez de doida. Tá, tipo assim, o que é que ela quis dizer com isso? Ele usou essas palavras, né? E não é um podcast de psicologia, de psicanálise nem nada. Mas ele falou assim, é como se tivesse assim, me deixa aqui no meu cantinho, que tá bem confortável, quentinho, maravilhoso. E eu não quero ter acesso a esse conteúdo, eu não quero saber disso, porque onde eu tô tá muito bom, muito obrigado. Eu vou me fazer de doida, eu vou fingir que eu não ouvi, que isso não existe, porque do jeito que eu tô aqui tá ótimo, né? Então, assim, é um sujeito que, de alguma maneira, foge, né, de algumas coisas. E Isso o é que é interessante isso, também. né? Se não perder um pouco de realidade, né? Tem uma parte no texto que eu acho bem interessante para perceber a diferença. Eu vou ler aqui para vocês. Neurose e psicose distinguem-se muito mais entre si na primeira reação introdutória do que na subsequente tentativa de reparação. Porque antes ele vem explicando que existem dois momentos, né? Na neurose, no primeiro momento, o, o isso, né? Essa tendência pulsional, ela é recalcada, né? Porque o eu não quer saber, não quer aceitar. Na psicose, no primeiro momento, a realidade é recalcada, mas no segundo momento, em ambas, há essa tentativa de reparar o que foi negado, né? E aí ele diz exatamente isso, que se diferencia mais nessa tentativa inicial do que na tentativa de reparação, porque em ambas, né, o que vai estar em jogo é justamente essa questão de lidar com o inconsciente, né, com aquilo que não se quer saber realmente, assim, em ambos os casos, isso é o que é comum. Com aquela história, né, do livro até que a gente comprou, com o infamiliar, com o estranho, né? Isso. E aí, outra coisa também que ele fala que é muito interessante é que ele diz, né, que na neurose a gente não, ao contrário da psicose, que reconstrói essa realidade, na neurose a gente não nega a realidade, o que a gente faz é que a gente não quer tomar conhecimento dela. E aí é justamente isso que eu falei, né? É tipo assim, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, que eu gosto dos exemplos. Já aconteceu episódios, por exemplo, alguém já deve ter passado por isso, de você, sei lá, ver o namorado da sua amiga traindo ela na rua, aí você tira uma foto,
Aí você chega pra ela e chega, fulano, ó, eu queria... Enfim, dependendo aí da sua relação. Mas você vai contar pra ela, mostra a foto, ela fala, não, isso aqui não é ele não, menino, tá doido. Não tem nem perigo do fulano me trair, não sei o quê. Então, tipo assim, a pessoa enlouqueceu? Não, um pouco, né? Mas assim, ela não quer tomar conhecimento daquela realidade, sabe? E aí funciona com qualquer outra coisa, né? Eu tô dando esse exemplo porque eu acho que é um exemplo que é mais próximo que já aconteceu, assim, de a pessoa dizer assim, não, mas não é não. Ou então, tá vendo isso aqui não é ele não. Então, nesse dia que ele nem tava nesse tal lugar, ele era comigo, não sei o quê. Não é que a pessoa enlouqueceu, ela simplesmente não quer tomar conhecimento de uma realidade que talvez seja dolorosa. Então, é muito melhor se manter naquela relação, porque a relação traz outros benefícios, outras formas de gozo ali, né, de prazer, e pronto, entendeu? E ela vai rechaçar essa realidade, fingir que ela não existe, e vai seguir a vida, entendeu? Isso é comum. Eu tenho certeza, assim, se você parar para pensar, como a Lilian falou, né, a gente mesmo muitas vezes se reconhece como louco, né, diz assim, meu Deus, eu tô endoidando, né, tipo assim, tal situação, você cria todo... Quem nunca criou aqui uma teoria da conspiração louca que atira a primeira pedra, né? Que você, assim, acontece uma situação e você começa a viajar na história achando uma coisa nada a ver. E aí, quando você vai ver, tipo assim, não era nada daquilo que você pensou. É muito no sentido também de desmistificar essa questão da psicose, que inclusive é um episódio que a gente tem interesse de fazer, que deve estar bem próximo, né? Da gente trabalhar essa temática da loucura. Então, dizer assim, opa, não se ache tanto assim, não se coloque nesse pedestal de normalidade, porque de longe ninguém é normal. Não, de perto ninguém é normal e de longe é menos ainda, né? Então, assim, essa ideia de normalidade, na nossa cultura, ela é superestimada. Então, acho que a mensagem, talvez, que eu queria deixar aqui, ou que eu acho que o Freud quis dizer, é isso, assim, a nossa normalidade, a noção de normalidade para a nossa cultura é muito superestimada, né? Eu fico lendo esses comentários de YouTube, e aí teve um que eu li que era assim, a normalidade é um transtorno como outro qualquer. Totalmente, gente, totalmente. E aí a gente tem vários ditos populares que falam isso, né? De médico e louco todo mundo tem um pouco, né? A sabedoria popular é uma sabedoria muito interessante, e o Freud tira muito do seu conhecimento e da fundamentação para a sua teoria da sabedoria popular, né? Quando a gente escuta, eu escuto isso desde criança, dizer assim, de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Então por que eu vou tratar esse louco como um outro, né? Como alguém com quem eu tenho que, como eu falei, prender, amordaçar, sabe? Não é bem por aí que a gente precisa trabalhar, né, com a questão da loucura. A gente sabe também que é uma forma que é difícil de dar, que não é fácil, não são só flores. Inclusive, alguns profissionais mesmo da área da saúde têm uma certa dificuldade de lidar com sujeitos psicóticos, mas existem também diversos estigmas em torno da psicose. E essa é uma ideia, né, Lili, que é muito vendida ultimamente, né, assim, a gente vê muito na internet uma coisa que é muito adoecedora, que é essa ideia de que se você se sente de determinada maneira é porque você está fazendo alguma coisa errado, ou então vendendo uma ideia de que vai trazer a normalidade, né, a uma pessoa em 5 dias, em 5 sessões, ou então tratamos a depressão, enfim, de repente, não é bem por aí, como tu falou, não existe muito essa lógica de você pensar, de repente, a manutenção de um determinado lugar, ou então pensar que ser quem a gente é algo muito ruim, né? Porque existe essa questão também em torno dos adoecimentos mentais de uma característica muito negativa, né? Muito negativa. Não é à toa que até hoje nós psicólogos, psicanalistas ainda lutamos com a ideia de que só se procura psicólogo quem é louco. Sim. E aí a gente percebe muito isso, que se atribui algo muito negativo à loucura, muito ruim, e isso é prejudicial não só para quem é louco, mas para todo mundo, né? E eu acho que se a partir do momento que a gente pudesse aceitar um pouco melhor essa ideia de que a gente também tem nossas questões, nossos problemas, seria muito mais interessante para todo mundo, né? Assim, de pensar nessa outra lógica, né? E que nem sempre esses problemas e essas questões vão ser bonitinhas, né? Às vezes elas são realmente raras, assim, que a pessoa se assusta mesmo. Só no final que ele vai falar da questão da fantasia. Aí ele vai dizer que a diferença crucial entre neurose e psicose é enfraquecida pelo fato de que na neurose não faltam tentativas de substituir a realidade desejada por uma mais de acordo com o desejo. E aí essa possibilidade ela é franqueada a partir de um mundo de fantasia, né? Esse mundo em que lá o sujeito ele vai conseguir realizar o que ele quer realizar, né? Vai se encontrar com o seu desejo, né? Lá nesse mundo de fantasia onde ele
que de uma certa forma é um setor separado, né? E tem uma coisa muito interessante que eu nessa parte que ele fala exatamente assim, de um setor que foi separado do mundo, no caso o mundo de fantasia, né, do mundo externo real, no momento da instauração do princípio de realidade, que foi o que a gente conversou no outro vídeo, ou seja, quando se instaura o princípio de realidade, o princípio de prazer, que seria no caso todas essas tendências pulsionais, né, desejos e tal, que eles não deixam de existir. Eles continuam existindo num lugar separado que você não tem acesso. Né? Você não tem acesso, mas eles estão lá. E é exatamente isso que, no caso da neurose, quando ela quer um pouco se esvaziar dessa realidade que é indesejada, ela recorre a esse mundo que está separado, né? E não deixa de ser uma perda de realidade, né? Eu acho engraçado falar sobre a história da fuga na neurose, porque essa semana eu me deparei com uma situação em que alguém falou a seguinte frase, né? Falou assim, o sonho da pessoa era ganhar, digo assim, o meu sonho é ganhar na loteria. Tem um grande sonho da minha vida é ganhar na loteria. A pessoa fala assim, menino, se eu ganhasse na loteria, ganhasse uns 90 milhões, eu não sei nem o que eu ia fazer com esse dinheiro. E diz assim, é uma coisa muito neurótica, no sentido de que a pessoa, ela sequer consegue pensar o que é que ela vai fazer para gozar do próprio desejo. Tipo assim, o desejo dela é ser milionária, mas aí uma vez que ela vai ser milionária, ela não sabe nem o que é que vai fazer. Então, tipo assim, é uma fuga muito grande, né? Que assim, a gente foge, inclusive, do nosso próprio desejo, a gente que é neurótico, Sim, né? sim. Eu achei interessantíssimo me deparar com isso. Foi nessa semana que aconteceu. Eu dizia assim, realmente isso é muito neurótico, né? Dizer assim, se eu conseguir aquilo que eu desejo tanto, eu não sei nem o que é que eu vou fazer, não sei nem o que é que vai acontecer. Porque é como se fosse assim, uma fuga tão grande do nosso desejo, né? Que a gente realmente não sabe o que vai fazer com ele, né? E quando você tem a possibilidade de, enfim, tem inúmeras aí alternativas, né, com tanto dinheiro de fazer alguma coisa e você pode realmente escolher o que você vai querer fazer, você não quer, né? Sim, você fica sem saber o que fazer. É até uma questão interessante que eu estava assistindo num vídeo sobre a questão da fala, né, dos pacientes no consultório. Que muitos chegam, não falam, né? E aí existe toda existe uma crítica, né? Eu não sabia, eu fiquei sabendo através desse vídeo, ao Freud, nesse sentido de que você chega e você tem que falar o que vier à sua cabeça, né? E aí a crítica era se o Freud não estaria sendo autoritário nesse sentido, né? De você vai falar e eu vou lhe ouvir, né? E aí o Lacan vai responder depois dizendo que mais autoritário seria chegar com uma estrutura, com um roteiro todo programadinho, para que o paciente, né, respondesse àquilo que nós estamos colocando, né? E aí quando o paciente ele chega num lugar em que ele pode falar tudo, muitos não falam nada, né? Porque é aquela coisa, né? Você não sabe lidar com você está cotidianamente, diariamente com as pessoas dizendo o que você tem que fazer, dizendo o que você tem que falar, dizendo como que você tem que se portar, e você chega num lugar em que você é você e você vai ter que fazer exatamente o que você quer, aí as pessoas realmente não sabem lidar com essa liberdade, né? Sim, isso acontece muito, né? Muito mesmo, assim, na nossa rotina de escuta, né? A pessoa tem gente que simplesmente fica calado mesmo, assim, não sabe o que dizer. A gente está tão acostumado a ocupar esse lugar de objeto, muitas vezes, né? E não de sujeito, que Isso. é por isso que eu falei que, em alguma medida, eu enxergo muito a história da psicose. Eu não estou querendo também aqui romantizar uma loucura, não é isso. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, que, em alguma medida, eu vejo uma força, né, nessa lógica da psicose, porque é um sujeito que fala assim, essa merda aqui não serve para mim, então eu vou construir alguma outra coisa que sirva e vou ser sujeito nessa minha nova realidade, entendeu? Ele não aceita o lugar de objeto, essa pessoa, em alguma instância. E a gente que é neurótico, a gente muitas vezes, ou a maior parte do tempo, a gente está ocupando sempre o lugar de objeto, né? Inclusive, tem uma fala da psicanálise que fala o desejo é sempre o desejo do outro, né? O desejo do neurótico é o desejo do outro. Então, a gente lidar com o nosso desejo, esse encontro com o nosso desejo, esse encontro com a gente mesmo, né? Com a gente enquanto sujeito, ele é um encontro que é difícil.
E por isso que a análise, a gente fala, né, que a análise não é para todo mundo. Não é todo mundo que sustenta uma análise, porque não é todo mundo que suporta, na realidade, né? Porque não é todo mundo que tá a fim de ter esse encontro. Porque se a gente pensar que a lógica da neurose é a fuga, quem vai para um divã de um analista, ele está fazendo o oposto disso, né? De alguma maneira. Claro que a gente também pode, a gente pode até ser um tema de vídeo também, mas assim, existem as resistências, existe uma série de coisas que atuam em um tratamento também, mas de alguma maneira a gente vê aí uma certa força, né? Um certo desejo de ter esse encontro consigo enquanto sujeito, né? E aí uma coisa, assim, né, importante da gente falar, Ítalo, é que, assim, não é porque o psicótico, ele em alguns casos, né, também, assim, não é sempre que um psicótico ele vai delirar, ele vai alucinar, né, assim, esses comportamentos estereotipados não, assim, né, a gente às vezes tem que ter um pouco de cuidado, porque nem sempre vai aparecer em todos os pacientes, né, mas aí é importante a gente falar que não é, a gente está falando que a neurose, ela meio que serve à realidade, né, serve à realidade, e aí fica sofrendo por ter que lidar, por ter que sustentar, né? Mas isso não quer dizer que a psicose também não sofra, né? Por ter que elaborar outra realidade, né? E isso Sim. também causa sofrimento, né? Porque ela está fugindo de uma realidade outra, né? No caso a nossa, assim, do mundo externo, e criando sua própria realidade, que isso gera um sofrimento também, né? Sim, mas isso é um assunto que a gente vai poder tratar no nosso próximo vídeo, se aprofundar um pouco mais na psicose. Eu já prometi que é o próximo, olha só. Mas a gente pode falar sobre isso um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre a loucura. Então, se você tem interesse de entender um pouquinho melhor sobre a loucura, o que é que a psicanálise pensa sobre isso, segue a gente aqui, se inscreve no nosso canal e fica acompanhando, que mais na frente a gente vai falar sobre isso. Eu acho que por hoje é só, né, amiga? Sim, sim. Então, acho que Tchau, ficamos por aqui hoje. Agradecemos a quem está assistindo. E se inscreve no nosso canal, curte o vídeo, compartilha com quem você sabe que se interessa. E nos vemos na semana que vem, de repente, para falar um pouquinho mais sobre a loucura de forma mais aprofundada. Boa noite.